Vamos lá, né, gente? Tá entrando todo mundo aí. Peraí que agora não tem emoji. Queria agradecer a presença de vocês para uma aula de sexta-feira, Dia dos Namorados, no meio de um Não. feriado. Tá até bem E cheio. você vai liberar a gente mais cedo, né, Ou, se professora? Deus quiser. Hoje Morra de fome, vou né? assim, vou assim. Hoje é rapidinho. Vão ajudar, né, o Dia dos Namorados. Hoje é rápido. Eu não vou colocar areia, né, nos planos de vocês, não, tá, Aí, gente? você tem que curtir também. Você, Laurinha e seu marido. Né? Não, Oi, pode deixar. Bom, queridos, então vamos lá. Acho que quase todo mundo Entendi, já não. entrou. Tá faltando a Cris, aí acabou de. Não, de quem? Eu acho que alguém tá com o microfone aberto. Acho que é a Tati. Desculpa. Acabei de desligar. Vamos lá, queridos. Então vamos lá. Eu tinha falado para vocês, então, né, a respeito dessa questão dessa mudança de cultura e que isso tem que acabar sendo forçado, gente. Infelizmente, se a gente for esperar uma adaptação cultural, isso demora muito tempo e às vezes nem vem. Então a gente tem que começar de alguma forma, né? Não, talvez para alguns não seja a melhor forma, mas é a forma possível. A gente tem que pensar naquilo que é possível, tá? Então, beleza. Então, a gente já sabe que a gente vai ter esse fomento, esse incentivo, esses meios adequados de solução de conflitos, ou seja, a mediação e a conciliação, principalmente a mediação, né? Porque a mediação ela é muito própria para esses conflitos familiares, né? Ela é muito adequada. A mediação ela é utilizada, inclusive, gente, de forma interdisciplinar. Né, a gente tem aí um profissional da psicologia junto com um profissional do direito para poder fazer todo esse procedimento e por um motivo muito simples. Na verdade, é o seguinte, a gente não ouve tudo que a gente escuta. Como assim, professora? A gente tem os nossos filtros. Então, o que acontece? Eu estou escutando um cliente, tá? Uma pessoa, numa mediação. E eu já fiz mediação há muito tempo. Já fui mediadora há muito tempo. Se o cliente fala, gente, se a pessoa fala alguma coisa de direito, fala assim, porque aí aquela pessoa foi aquela pessoa foi e me destratou e me ofendeu, eu já vou pensar na consequência jurídica dessa ofensa e eu acabo deixando de escutar tudo que ela falou depois disso. Porque eu já estou pensando lá na frente, entendeu? A gente é assim. Às vezes a gente dá uma viajada, né, gente? É normal, tá? Porque aquilo ali ativa, né, na gente um raciocínio e aí a gente deixa de escutar o que ela falou. Aí, quando você vai escutar, quando você vai discutir o caso com um profissional de uma outra área, ele vai falar para você, não, porque logo depois ela falou isso. Aí você fala assim, ela falou isso? Eu não lembro disso, não. Né? Aí a gente fala assim, nossa, ela falou isso, olha só, eu nem estava escutando. Por isso que é importante a gente fazer esse procedimento, né, em dupla ou em trio, enfim, né, em dupla e ter uma pessoa de uma formação diferente, tá? De forma interdisciplinar, exatamente por causa desses filtros. Mediação é apaixonante, gente. E é tudo de bom. E aí, o que acontece, né? Então, beleza, a gente já sabe disso. E aí, então, eu tô diante de uma ação de alimentos, por exemplo. Né? Como é que vai ser feita a citação do réu, como é que vai ser o conteúdo do mandado, enfim. Gente, nas ações de família, geralmente a citação se dá por meio de oficial de justiça, né? E aí, o que acontece? No mandado judicial, gente, vai ter ali um mínimo de informações, tá? Só para identificar o que é o processo, mas eu não vou ter nenhuma informação que traduza uma invasão de privacidade, né? De alguma forma. E mais, junto com esse mandado, gente, não vai vir a contrafé. O que é a contrafé? Contrafé é uma cópia da petição inicial, era muito comum, né, em todos os procedimentos, que é onde a gente tinha processo físico, de quando a gente fazia distribuição no fórum, gente, física, a gente fazia distribuição assim, uma via para o processo com os documentos, uma via só da petição inicial para tantos quantos fossem os réus, que ficava junto lá, era grampeada, né, na capinha do processo, então vamos supor que esse aqui era o processo, tá? Ficava uma via no processo com os documentos que eu fazia a distribuição, aí grampeava aqui na capinha, gente, né, tantas quantas fossem a quantidade de réus, eram as contrafés. Então, era uma cópia da petição inicial para cada réu e uma cópia da petição inicial para mim.
né, para eu poder ter a comprovação, o recibo de que eu fiz a distribuição da ação. Era assim. E aí, quando a gente promovia a citação do réu, né, ou dos réus num processo físico, sempre entregava uma cópia da contrafé, que era uma cópia da petição inicial, tá? Hoje, gente, mesmo a gente ainda tendo algumas comarcas, né, raras, espalhadas pelo Brasil, em que a gente tem processo físico, no caso das ações de família, mesmo essas comarcas com processos físicos, elas não terão a contrafé acompanhando o mandado, tá? O máximo que vai ter, gente, é uma chave de acesso, que via de regra é o que acontece hoje em todas as ações. Né? Em todas as ações a gente tem uma chave de acesso que a pessoa ela digita e ela tem acesso à petição inicial. Então, nos casos de família também, não vai haver, em hipótese alguma, o acompanhamento do mandado com uma petição, né? Com uma contrafé, exatamente para poder preservar a privacidade. Imagina, gente, ó, deixa eu ver aqui, vou usar o caso do Everaldo, vou usar o Everaldo de exemplo, tá, Everaldo? Brincadeira, tá? Vamos supor que o Everaldo, ele casou há pouco tempo, tá? E aí ele recebeu, então, na tarde de hoje, a visita do oficial de justiça, né? E a gente não está ainda sob a égide do CPC de 2015. Vamos pensar lá atrás, tá? E ele recebeu, então, a visita do oficial de justiça entregando para ele, né, o mandado de citação numa ação de investigação de paternidade junto com a petição inicial. Aí ele recebeu, tá? Começou a passar mal, suar frio, teve uma ânsia de vômito, saiu correndo pro banheiro e deixou em cima da mesa. O que aconteceu, gente? A esposa dele foi e falou assim, uai, o que é isso aqui? E leu. E aí, gente? Além do Everaldo precisar de um advogado para ação de investigação de paternidade, vai precisar também para divorciar, não é verdade? Porque como é que olha a forma como a esposa vai receber a notícia, gente. Né? Ao invés dele preparar ela, falar assim, não, eu recebi aqui, mas deve ser algum engano e tudo, né? Não. Olha como que ela teve a notícia. Então, exatamente, gente, né? É uma brincadeira, tá? Mas só para vocês lembrarem que isso não vai acontecer mais, né? Exatamente por causa da chave de acesso, por causa do processo ser de fato sigiloso, tá? Então, essa determinação aí para não vir a contrafé é exatamente para poder preservar a privacidade das partes envolvidas no processo, tá? A audiência, eu já falei para vocês, né, que ela é uma audiência obrigatória, tá? Nessa audiência, gente, o juiz ele designa essa audiência e vai citar, então, vai intimar o autor para comparecer junto com seu advogado e vai, então, proceder à citação do réu com antecedência aí, gente, mínima, tá? De 10 dias, 15 dias, tá? Uma antecedência mínima de 15 dias para poder comparecer nessa audiência, tá? E aí, o que acontece? O réu tem que comparecer na audiência. E não só ele tem que comparecer, como ele tem que comparecer com o auxílio, com a companhia de um advogado. Ele não pode comparecer nessa audiência sozinho, tá? Ah, professora, mas e se porventura acontecer do réu comparecer sozinho? Na prática, sabe o que vai acontecer, gente? Vai acontecer que o conciliador vai tentar fazer um acordo entre as partes, se for conciliação, né? Ou vai iniciar o procedimento da mediação entre as partes, tá? E se porventura houver um acordo decorrente daquela audiência, ele vai chamar o advogado que estiver esperando lá fora para poder ser advogado ad hoc. Não sei se vocês já passaram por uma situação como essa, já viram, né? Isso é muito comum no Sejusc, tá? Então, assim, às vezes você está lá esperando uma audiência, né? Sua audiência é a próxima, e aí chega o conciliador e fala assim, ô doutor, o cara pode ser ad hoc aqui num processo, num acordo aqui? E aí, então, né, você vai lá, lê o acordo, pergunta para o réu, né, se ele está de acordo com aquilo ali e tudo, explica para ele, né, os termos do acordo e assina junto com ele, tá? É isso que acontece na prática, mas é obviamente a teoria, né, gente, ela não vai falar disso, né? Ela não vai tratar desses pormenores, tá? Então, para todos os fins, né, de direito, as partes têm que comparecer a essa audiência com advogado, necessariamente, tá, gente? Com advogado, tá? Bom, a audiência, então, eu já falei. E a audiência obrigatória, né? Eu já falei a respeito dela também. Tá. E aí, gente, mais uma vez, né? Pode ser feita mais de uma sessão de audiência? Pode. Tantas quantas forem necessárias, não há limitação,
tá? Não há limitação. Impossibilidade de acordo. E se por um acaso, então, as partes não entrarem em acordo, fizeram várias sessões de conciliação, várias sessões de mediação, infelizmente resolveu uma parte dos conflitos, mas não foi possível fazer um acordo com relação a tudo. E aí, gente, aí segue o procedimento comum, ou seja, encerra o procedimento de mediação ou de conciliação, né? E vai ser aberto prazo para que o réu apresente a sua contestação nos termos do artigo 335 do Código de Processo Civil, ou seja, 15 dias para ele poder apresentar a sua defesa, tá? E aí segue o procedimento comum, né? Segue o procedimento comum, tá? É obrigatória a intervenção do Ministério Público em todas as ações de família? Não! Só vai ser obrigatória, gente, de acordo com o disposto aqui no artigo 698, a intervenção do MP naqueles casos em que eu tiver direito de menor ou de incapaz, ou se por um acaso eu tiver alguma parte no processo vítima de violência doméstica, tá? Isso aí é capcioso, tá? Cuidado com isso. Vocês já sabem que em relação a menor ou incapaz, tem que ter obrigatoriedade da intervenção do Ministério Público sob pena de nulidade, inclusive. Agora, a questão da Lei Maria da Penha, né, da necessidade dele participar no processo, isso fica de forma expressa, gente, aqui no procedimento especial. Então, tomem cuidado com isso, tá? Então, se alguma das partes envolvidas no processo estiver aí, gente, sob a égide da Lei Maria da Penha, né, tiver alguma proteção, alguma medida protetiva em virtude de violência doméstica, tá? Tem que ter intervenção do MP obrigatória, ok? Cuidado com isso. Vocês sabem quando eu falo cuidado com isso é porque é para tomar cuidado mesmo, né? E aí, mais uma vez, né, por último, acho que a última coisa por último, não menos importante, gente, o código também, o legislador, ele inovou ao trazer o artigo 699, que é o quê? O incapaz, gente, ou o menor, quando o processo ele versar sobre abuso ou sobre alienação parental, o menor ou incapaz necessariamente vai ser ouvido, tá? Vai ser feita a coleta do depoimento desse menor ou desse incapaz. E, gente, vai ser feita essa coleta desse depoimento, mas assim, de forma bastante cuidadosa, né? Não necessariamente no ambiente da audiência, tá? A recomendação 33 de 2010 do CNJ, ela inclusive aconselha com que essa coleta desse depoimento seja feita com o amparo de um outro profissional, que seja feita, gente, de forma muito cuidadosa. Por quê? Principalmente nas questões de abuso. Porque cada vez que o abusado, gente, ele tem que repetir o que aconteceu com ele, ele revive tudo o que aconteceu. Então, por isso esse cuidado, né? Antigamente, gente, quando a gente tinha essa oitiva, ela não era tão cuidadosa. Então, às vezes a pessoa ela já tinha prestado depoimento na polícia, aí ela falava uma vez, falava com a psicóloga, e depois ela falava de novo com o juiz, e aí cada vez que ela falava, ela revivia aquilo ali. Então, exatamente, né? Por conta dessa questão, para tomar esse cuidado, para que seja, né, para que haja um cuidado mesmo com a situação, é que a gente tem essa... Na verdade, humanizou mais, né, professora? Oi? Eu vejo, quando você coloca isso, eu interpreto que teve uma preocupação em humanizar mais. E humanizar mais. Exatamente. Graças a Deus, né? Porque em alguns casos a gente às vezes vê que a justiça ela não vê que existe um ser humano por trás daquele processo. Então, na verdade, a gente tem uma humanização dessas relações. Muito bem, assim, expressado em resumo é isso. Né? É um cuidado para humanizar o processo. A alienação parental. Por que é tão importante a gente... todo mundo aqui já teve direito de família. Quem está no 7º já teve, quem está no 6º está tendo. Né? Então, vocês estão vendo, provavelmente já devem ter tido alienação parental, né? A alienação parental, gente, por que é tão importante você escutar o menor ou o incapaz que é vítima dessa alienação para saber se é verdade? Por quê? Porque a gente também tem muita criação, né? Vocês sabem que a alienação parental, às vezes, né, um cônjuge tenta fazer essa alienação com relação ao outro de forma mentirosa. Né? Então, assim, ele implanta falsas memórias, enfim, é muito complicado. Então, assim, até mesmo para você saber se é verdade ou não. A Renata, ela conta casos, assim, ótimos
disso, ela deve ter falado para vocês, né? Caso que a pessoa, a criança fala assim, não, isso aí não aconteceu, não. Assim, na cara da mãe, ela desmente. Então, assim, tem que escutar o menor, tem que escutar o incapaz. Então, isso foi muito bom, né? A inserção desse artigo 699 nas ações de família, nessa parte, foi muito bom, né? Muito bem vista, muito bem quista, tá? Coloquei para vocês, então, como dica da professora, que a audiência de conciliação e mediação é obrigatória nas ações de família. Isso é importante, eu já tinha falado para vocês, né? No exercício, eu pedi para vocês me dizerem se há limitação na quantidade de audiência de mediação ou conciliação e sobre a intervenção do MP. E coloquei um caso prático para vocês. Mariana e Cláudia ingressaram em juízo com uma ação de divórcio consensual. Neste caso, se aplicam as normas do artigo 693 e seguintes do CPC? Não. Por quê? Porque essas normas das ações de família só se aplicam em jurisdição contenciosa. E divórcio consensual é jurisdição voluntária. Tá? Não tem lide, né? Não tem pretensão resistida. Ok, meus amores? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? A VA3 também tá tudo tranquilo? Então, ótimo. Professora, com relação à VA3, a gente vai ter algum fórum de discussão assim, live ou não? Vai ficar só nesse fórum? Não, ela é só lá. É só lá, a discussão é só por escrito. A gente podia ter feito um aulão, hein, professora? Ia ser tão legal, que os temas são tão interessantes. A gente pode fazer. Mais pra frente aí, a gente pode pensar nisso. Professora, a gente pode fazer as discussões, com certeza. Vou aproveitar o gancho da Cristiele aqui também, porque eu estava acompanhando fora Isaías. Oi, Isaías, pode falar. É que eu estava acompanhando fora aqui, só que eu estava achando assim que estava bem bagunçado, porque, tipo assim, às vezes não cai a resposta embaixo, aparece o tema da pessoa, aí você tem que procurar o tema lá embaixo. Então aí tá ficando bem confuso aí, por isso que eu acho que é uma aula assim pra gente discutir. Não, a gente faz. Melhor e renderia também melhor para a pessoa todo mundo entender. Eu vou considerar então a parte escrita, porque eu preciso de avaliar, mas a gente faz o aulão para poder ter a discussão dos temas, com certeza. A gente tem aí, né, a gente tem tempo para poder fazer isso. A gente tem 3 aulas pela frente ainda. A gente consegue fazer isso tranquilo, Isaías. E eu acho que vai ser bem produtivo, porque pelo que eu vi lá, as discussões estão muito boas, né? Parte desde transfusão de sangue de testemunha de Jeová, tem uns temas bem polêmicos lá, né? Em relação à tutela antecipada, concessão de tutela antecipada, né? Bem como outros também, tão polêmicos quanto. E aí a gente pode fazer essa discussão por meio de uma aula, sim, com certeza. Que, na verdade, né? A bem da verdade, a discussão é o mais importante, né? Beleza? Tranquilo. Então, ótimo, tá? Bom, queridos, mais alguma dúvida? Fala, Verônica. Quero que você me fale os artigos. Ah, sim. Todos os artigos que você está falando? Homologação do penhor legal. Falo. Peraí que eu vou olhar aqui para você. Que eu não sei de cor. Homologação de penhor legal, 703 até o 706. 706. 703 a 706. Tá. Agora eu quero... Regulação de avaria grossa. De avaria. 707 até o 711. 707 até o 711. Restauração de autos. 712 a 718. 712 até 718? Isso. Aí, fim. Aí já entra na jurisdição voluntária. Obrigada, viu? Tá bom? Beleza, gente? Ok, obrigada. Então, obrigada a vocês, meus queridos. Qualquer coisa, estou no WhatsApp. Tá bem. Fala, bem. Quem é? Tati, Uma pergunta, fala. sou eu. Pois não. Referente ao seu cronograma que você passou no grupo, esse simulado que é pro dia 19 é referente ao quê? É aquela questão da OAB? É lá da prática, né? Lá de atividade jurídica.
Não é Entendi. da nossa disciplina de processo civil. É de atividade jurídica, entendeu, Tati? Entendi. Cadê o simulado da OAB? Então, era um simulado lá, estava no ar um simulado de concurso público, que eu tinha colocado no ar. Até o dia 15 ele estava em prova diagnóstica, tá? Já foi esse simulado, já, não foi? Já, você já fez, inclusive. É porque muita gente ainda não fez. O que acontece, gente? Agora, em virtude de outras atividades que estão no SF Web também e tudo, ele está dando conflito com outras atividades. Tanto que ele saiu do ar na época da prova, porque ele estava tendo problema, tinha gente entrando nele achando que era a prova, né? Aconteceu, tá? Achando que era a prova inicial, depois achou que era a prova suplementar, então a gente tirou do ar. E agora a gente está identificando o conflito dele com outras atividades. Então o Gustavo até conversou comigo agora e pediu para que a gente tirasse ele do ar. E eu vou, para quem ainda não fez ele, gente, eu vou substituir por outra atividade. Tá? Mas vai ser assim, eu provavelmente vou substituir por uma postagem de uma palestra, qualquer que seja, tá? Então, quem ainda não fez, né, eu vou ter que substituir por uma postagem de uma palestra, porque o simulado, da forma como ele tá dando conflito com outras atividades no sistema. E aí, acaba que pode prejudicar outro professor, entendeu? Então, eu vou ter que tirar. Então, na realidade, não vai ter mais nenhum tipo de simulado? Não. Não, em atividade jurídica, não. Quando eu tentei acessar esse negócio, estava dando a página não encontrada da prova diagnóstica, eu imaginei. Em atividade jurídica, não, tá? Em atividade jurídica, eu vou substituir, eu vou tirar ele definitivamente do ar. Ele já deve ter, inclusive, ter sido retirado do ar, porque o Gustavo me falou isso agora, Tirou. 6 horas. Professora, mas aqui não dá para assistir palestra, não. Dá aquelas atividades igual você estava dando, de questões da OAB aberta, sabe? Sei. Que era um casinho, com A e B. Eu vou ver se eu faço isso, aí eu posso dar um outro. Aqueles casos são super interessantes, eu adorei. Aí, não consegui fazer, para quem já respondeu a prova diagnóstica, tem a pontuação garantida, entendeu? Para quem ainda não respondeu, é que eu vou ter que criar essa atividade alternativa. Mas ainda tem mais um caso desse de prática geral também, que eu vou colocar para vocês no ar até o dia 24. E outra coisa que eu queria te perguntar sobre esse negócio. Tem a clínica jurídica também, vocês já viram, né? A clínica jurídica. É só aquela dali? Não vai ter outra mais? Não, é só aquelas 2 perguntinhas. Beleza. Já fiz, já entreguei. Mas o simulado eu não fiz, Roberto. Eu não achei ele. Assim, no dia que eu entrava... Prova diagnóstica. Aí ele teve que sair do ar por causa da avaliação inicial, aí ele voltou, aí ele teve que sair do ar de novo por causa da suplementar, aí ele voltou e ele começou a dar conflito com outras atividades. Aí o Gustavo me ligou agora, falou, Roberta, eu preciso de um favor seu. Eu falei, qual? Vou ter que tirar do ar. Eu falei, não tem problema, a gente cria outra atividade, porque senão acaba prejudicando o outro professor, e aí como dá para poder substituir, né? Então vamos adequando. Que até então, antes o sistema era só para mim, né? E para TCC. Agora o sistema é para todo mundo. Então, a gente vai adequando, né? Para ficar bom para todo mundo. Tá bom, meus queridos? Vai dar mais alguma coisa? Oi? Vai dar mais alguma coisa? Não, hoje é só. Olha que milagre! 8h13? Mentira! Já ia falar não, eu vou ter que falar mais. Eu tava achando que tá querendo ir embora, pessoa. Eu tenho que ir embora também, filho. O menino já tá aqui, tá estressado que eu tô vendo aula. Olha só. Não, gente, é só. Qualquer coisa que vocês precisarem, pode me chamar no WhatsApp, tá? Façam a postagem quem ainda não fez. Tá aqui Façam estressado já, professora. Oi? O menino tá aqui até estressado já, coitado. Ô dó. Tá bom, meus queridos? Então, um beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Beijo. Bom final de semana. Beijo, pessoal. Beijo, tchau. Obrigada, tchau. Obrigada a vocês.